Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O ex-governador, preso desde 2018, teve habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Dentre as medidas cautelares aplicadas a Pezão está o uso de tornozeleira eletrônica. Ele também não poderá ocupar cargos ou funções públicas no estado ou no município do Rio de Janeiro enquanto durar o processo. Não poderá se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com réus ou com pessoas acusadas de pertencer à mesma organização criminosa, além de não poder sair do estado do Rio de Janeiro sem autorização prévia da Justiça. Diga, Denise. Olha, é o processo, a gente não fica mais surpreso com relação a essa liberação. Nós tivemos a liberação do ex-presidente Lula, tem todo um questionamento em relação às prisões que foram feitas, ele sai com tornozeleira. Pezão até chamou a atenção que o processo dele foi mais rápido do que a média, né? Ele foi meio preso de surpresa. Eu lembro que em várias ocasiões ele deu entrevista aqui à Jovem Pan negando qualquer comprometimento com esses processos todos em que ele era acusado. Ele tinha uma participação ativa na política e, de repente, no momento em que o processo contra ele apareceu de fato, ele foi preso e continuou preso. Não é? Eu acho que tudo isso vai passar por revisão. A gente percebe que as investigações todas de corrupção, elas têm desdobramentos, é como você puxar o fio da meada e os processos continuam. Nós tivemos essa operação da Lava Jato hoje envolvendo o Lulinha, que tem relação com o ex-presidente Lula, mesmo ele estando fora da cadeia. Eu acho que falta um pouco de rigor no cumprimento das penas aqui no Brasil. É um problema seríssimo que nós temos, é essa flexibilidade, mesmo com as pessoas condenadas, mesmo com os processos em andamento, as pessoas têm essa progressão da pena, conseguem sair, encolhem muito a pena aqui no Brasil. Eu acho que isso acaba até estimulando irregularidades, e aí não só em relação à corrupção. Diga, Josias. Em relação ao Pezão, ele estava preso, é uma prisão preventiva, né? Ainda não há uma condenação. Portanto, não é desarrazoado que essa prisão seja relaxada, porque há algumas causas previstas em lei para justificar uma prisão preventiva, entre elas a obstrução de justiça. O sujeito, se tiver livre, tiver poder para obstruir justiça, é motivo para ficar preso. Não me parece que o Pezão, a essa altura, sem nenhum aliado no governo, hoje o governador é o Witzel, de outro grupo político, não tem nada a ver com o Pezão, nem com o Sérgio Cabral, não me parece que o Pezão reúna condições de ter poder para ficar interferindo em investigações. Então não me espanta que a prisão tenha sido relaxada. Me espantaria se não tivesse nenhuma providência acautelatória, mas o tribunal teve o cuidado de estabelecer uma série de medidas cautelares. O sujeito vai usar a tornozeleira, não pode sair de casa entre 20 horas e 6 da manhã, 8 da noite e 6 da manhã, é obrigado a comparecer ao juízo sempre que chamado, não pode manter contato com outros acusados. Isso é muito difícil de manter, de observar, porque a fiscalização não é 24 horas, full time. O sujeito pode pegar ali um celular, mandar um WhatsApp para... Mas isso podia fazer também dentro da cadeia, não falta celular dentro da cadeia para comunicar. O mais importante aqui é que a investigação prossiga e que a condenação venha, porque não há dúvida no Rio de Janeiro de que o crime organizado ia do Palácio Laranjeiras até as comunidades onde operam os traficantes de drogas e as milícias. Então é preciso que a punição ocorra. Com punição, já não estão deixando mais na cadeia, o Lula saiu, agora está condenado na segunda instância, deveria voltar, não voltou. Relaxar uma prisão temporária, provisória, não me parece um absurdo, não. Vai lá, Constantino. Olha, nós vivemos há poucos anos atrás um surto de prisões de peixes graúdos, de caciques políticos, governadores, presidente e por aí vai. Tudo isso na esteira da Lava Jato. E isso alimentou a esperança do brasileiro fim da impunidade. O que nós estamos vendo agora é uma tendência reversa, exatamente a soltura dessas figuras, como Lula, como Dirceu, agora o Pezão, só falta o Eduardo Cunha e, eventualmente, o Sérgio Cabral, que pegou, se eu não me engano, algo como uns 3.500 anos de prisão. Um pouco de hipérbole aqui, mas o fato é que a política do Rio de Janeiro, em especial, do Brasil como um todo, um estado hipertrofiado, a impunidade são os dois pilares dessa equação que levaram
a essa corrupção generalizada e esse escárnio, essa falta de cuidado em relação a qualquer risco de ser pego, né, e pagar por isso. Então, no Rio, especificamente, a gente sabe que foi ainda pior. Realmente, uma quadrilha tomou de assalto o Rio, o que a turma mafiosa do Sérgio Cabral fez ali no Estado foi algo, talvez, sem precedentes, num Estado com um histórico muito ruim, né? Isso mostra a ousadia dos bandidos, né? E era um fator de esperança para o povo fluminense ver essa turma atrás das grades. Então, é claro, você tem que avaliar a questão legal disso, se era uma prisão preventiva, o julgamento ainda está em curso, precisa ter a condenação, ele é capaz ou não de destruir provas ou de atrapalhar, prejudicar as investigações, tudo isso tem que ser avaliado. Se houve a decisão da soltura, avaliaram que com essas medidas cautelares não corre tanto risco assim a investigação e tudo bem, ele vai aí responder em liberdade parcial até o julgamento final, mas que esse julgamento venha logo, né? Porque o que a população não aguenta mais é ver essas autoridades abusando do poder como se não houvesse amanhã. Todo mundo sabia, os nomes são conhecidos, a casa em Angra dos Reis, do Sérgio Cabral, o seu iate parado na frente da casa, tudo isso era conhecido do povo. Todos os cariocas sabiam. E uma figura que foi a vida inteira funcionário público, né? De onde vinha tanto dinheiro. Então, é um escárnio. E a Lava Jato, repito, alimentou a esperança da população de uma vez por todas colocar um fim nessa brincadeira, nessa palhaçada de mau gosto. Então, que isso não seja realmente um revés estrutural nisso, porque a população não vai engolir muito bem uma coisa dessas. Denise. Agora, a gente vê as investigações ainda avançando, pegando novas ramificações dos vários esquemas de corrupção. Agora, me chama a atenção a avaliação que é feita, por exemplo, no caso de uma liberação, que dá a impressão que a pessoa ficou presa muito tempo numa preventiva, como se ele oferecesse um grande risco, e de repente se descobre que ele não oferece esse risco. Tanto que eles colocam aqui que o Pezão não tem aí um estilo de vida, uma relevante alteração patrimonial, que é típico de pessoas que ocupam postos de liderança em esquemas de corrupção. Falam que os crimes de corrupção teriam ocorrido até 2016 e lavagem de dinheiro até 2007. Para você ter um esquema de lavagem de dinheiro até 2007, o quanto que essa investigação tem que voltar, eu só quero chamar a atenção para esse tipo de sentença que dá a impressão de uma fragilidade das investigações, que é um problema que a gente já teve várias ocasiões em relação à Lava Jato. Eu acho que as punições têm de ser efetivas, quando há condenação, a pessoa tem de cumprir essa condenação e num prazo que justifique a punição que recebeu, não tem um encurtamento. Agora, quando entra numa preventiva, o que se imagina é que a pessoa ofereça grandes riscos. E aí, depois de tanto tempo dele preso, é que dizem que não oferece risco. Josias. Acho que o essencial, o que fique bastante claro, é que o fato de soltar o sujeito que estava preso ali preventivamente por um ano não pode levar a que esse processo seja empurrado com a barriga. Porque o que não falta no Rio de Janeiro é prova de delinquência. Então é preciso que a condenação venha logo. E o Pezão, ele tem ali o estilão dele, mas é impossível que um sujeito que tenha trabalhado de forma tão íntima com o Sérgio Cabral, que é esse sim já condenado a mais de 200 anos de cadeia, é impossível que não tivesse uma participação. E as provas já demonstraram isso, essa denúncia mesmo que pesa contra o Cabral e outras 14 pessoas, inclusive pesa contra o Pezão, e outras 14 pessoas, entre elas o próprio Sérgio Cabral, é uma denúncia muito bem fornida de provas. Eu já tive a oportunidade de folhear, é um negócio... Não dá para tratar um sujeito com condescendência com tantas provas saltando do processo como pulga no dorso de um cachorro vira-latas. Então é preciso que a punição venha rapidamente.